Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estrear um novo quadro por aqui, onde eu vou responder aí dúvidas dos nossos inscritos que foram deixadas lá nos comentários dos nossos vídeos. Caso tu ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador e toda semana eu tô aqui trazendo muito conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai ajudar muito na rotina aí da tua empresa. Então, para um primeiro vídeo aí do nosso quadro, eu trouxe uma pergunta bem legal feita pela Meire Queiroz. A Meire perguntou o seguinte: olá, eu extrapolei o meu MEI mais de 20%, porém já solicitei o desenquadramento. Porém, será só em janeiro o desenquadramento? Eu preciso saber se novembro e dezembro eu pago das MEI ou do Simples. Bom, vamos trabalhar então com as informações aí que a Meire nos passou. Como ela mesma mencionou aí na pergunta, como ela extrapolou o limite em mais de 20% e já solicitou o desenquadramento, esse desenquadramento ele vai ser feito aí com data retroativa ao início do ano. Ou seja, a partir de janeiro, ou então se o MEI foi criado aí durante o ano, ele vai ser desenquadrado retroativamente ao mês de início aí das atividades. Quando o MEI extrapola o faturamento, porém, ele não extrapola em mais de 20%, daí sim o desenquadramento ele ocorre a partir de janeiro do próximo ano, tá? Mas nesse caso dela aí, o desenquadramento ele vai ser retroativo porque ultrapassou aí o limite de 20%. Ela ainda pergunta se novembro e dezembro ela precisa pagar como MEI ou então se ela precisa pagar já como Simples Nacional. Como o desenquadramento ele ocorreu então de forma retroativa, ela vai precisar ir procurar um contador para que esse contador ele lance todas as notas que foi emitida por ela desde o início do ano ou então a partir do mês aí que o MEI entrou em atividade. Se ele entrou em atividade esse ano, ela não fala isso nessa pergunta, mas de qualquer forma ela vai ter que retroagir, né, todos esses meses, calcular os impostos aí pela sistemática do Simples Nacional e recolher essas guias aí pelo Simples, tá? Ela nem vai conseguir mais entrar lá no portal do empreendedor e emitir as guiazinhas do MEI, tá? Agora é tudo pelo Simples Nacional. Quando o desenquadramento ele acontece de forma retroativa, é preciso calcular então todas as competências que já passaram, ou seja, o empreendedor ele vai pagar aí todos os impostos pela sistemática do Simples, inclusive com multas e juros, porque esses impostos já deveriam ter sido pagos lá atrás, na época do vencimento original, então eles já se encontram em atraso. Eu vou criar um exemplo para vocês aí para que fique mais claro. Supondo então que eu, Pedro, abra o MEI aí em janeiro, supondo que eu tenha aberto então o meu MEI em janeiro desse ano e eu fui faturando janeiro, fevereiro, março e agora em novembro de 2021 eu percebi que eu extrapolei o limite do MEI em mais de 20%. Ou seja, eu faturei de janeiro até novembro mais de R$ 97.200. Qual é o procedimento nesse caso? Mesmo que o ano ainda não tenha acabado, eu já percebi que eu já extrapolei o limite do MEI em mais de 20%. Então eu solicito imediatamente o desenquadramento que vai ocorrer de forma retroativa. Eu vou precisar lançar todas as notas fiscais que eu faturei desde janeiro até novembro e recolher imposto pela sistemática do Simples Nacional sobre todo esse faturamento aí que ultrapassou mais de R$ 97.200. Muita atenção quando você extrapolar o limite de faturamento do MEI. A questão dos 20% faz toda a diferença. Por exemplo, se você extrapolou o limite do MEI em mais de 20%, o desenquadramento ele acontece de forma retroativa. Agora, se você extrapolou o limite do MEI e não ultrapassou mais de 20% desse limite, o desenquadramento ele irá ocorrer, só que em vez de ser retroativo, ele ocorre a partir de janeiro do ano seguinte, onde você precisa pagar imposto somente sobre o excedente. Então, para que você entenda então o segundo exemplo, no mesmo caso aí, vamos supor que eu tenha aberto meu MEI em janeiro de 2021 e eu tenha faturado entre janeiro de 2021 e dezembro de 2021 um total aí de R$ 97 mil. O que acontece? Eu extrapolei o limite do MEI, que é de R$ 81 mil, mas, porém, eu não ultrapassei em mais de 20%. O procedimento é o seguinte: em janeiro de 2022 eu vou fazer a declaração anual de faturamento do MEI, vou informar lá que eu faturei R$ 97 mil, vou recolher imposto então sobre a diferença dos R$ 97 mil e os R$ 81 mil que é o limite, e a partir de janeiro então eu passo aí a recolher os meus impostos sobre a sistemática do Simples Nacional. Nesse caso então o desenquadramento ele não acontece de forma retroativa, mas sim a partir de janeiro aí do próximo ano. Espero que tenha ficado claro então essa resposta para a pergunta da Meire. Qualquer dúvida aí que tenha ficado pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer aí estar contribuindo com o negócio de vocês. Vou deixar como indicação ainda um vídeo que eu fiz onde eu falo um pouco mais sobre limite proporcional de faturamento no primeiro ano de atividade do MEI e também como funciona aí o desenquadramento retroativo no caso de ultrapassar o faturamento em mais de 20%, tá? Fiz um vídeo um pouco mais detalhado, vou deixar a indicação aí para vocês.
Espero que tenham gostado desse novo quadro aqui. Deixa a pergunta lá nos comentários que pode virar um vídeo aí pro nosso quadro. Um grande abraço e até a próxima.